Eu queria que você me falasse um pouquinho, Wesley, que eu comento muito nas minhas palestras sobre algo que faz muito sentido para mim nas organizações, que a melhor forma de você tratar todo mundo igual é tratando todo mundo diferente. Porque as pessoas têm perfis diferentes. Não adianta você passar uma tarefa X para um determinado grupo de pessoas, sendo que existe uma diversidade, e pedir para que todos executem da mesma forma. Cada um vai ter que adequar a sua melhor forma para executar aquela tarefa, né? Para ter os melhores resultados. E eu também sempre falo que a tomada de risco ela é necessária para que você necessariamente saia da zona de acomodação. Então, a partir do momento que você se propõe ao risco, eventualmente você vai errar. Mas é o erro que vai te direcionar para um outro caminho que pode te dar os resultados que você tanto procura, num processo de evolução, né? Eu queria que você me falasse sobre como funciona a mentalidade humana para tomada de risco e se existem predisposições genéticas para perfis que tomam mais risco em detrimento de outros. Existe uma... É que assim, isso é uma coisa que eu tenho falado muito, Ivan. E aí é uma coisa que já me... Eu recebo umas DM, às vezes assim, o pessoal fica meio bravo que eu falo, mas assim, a genética ela não determina nada, tá? É o ambiente. O que determina é o ambiente. Por exemplo, você não tem um gene para usar droga. Você não tem um gene para nadar. Você não... Aí eu tô dando vários exemplos. Você não tem um gene de jogador de futebol. Você não tem um gene do sei lá o quê. O gene nunca é para aquilo. O gene, por exemplo, você não tem um gene para usar droga, mas você tem um gene que predispõe você a buscar novidade. E a droga, por vezes, pode ser a novidade. Você não tem um gene que faça você ficar estressado com o seu chefe, mas o seu eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, que é o eixo que responde ao estresse, pode ser mais sensível. E aí o chefe, que é o seu ambiente, liga esse eixo. Mas o gene não vai decidir do nada, vai, Ivan, fica estressado com o seu chefe agora. O gene não faz isso. O gene está ali, o ambiente age em cima do gene, e aí isso desencadeia uma resposta. Então não existe gene para. Não existe gene para algo. Agora, algo de comportamento, não existe um gene do empreendedor, por exemplo. Existe um gene que pode deixar você mais obsessivo com organização ou com alguma coisa específica do ambiente, que você não gosta de ver coisas assimétricas ou comportamentos que não estão organizados e tal, ambientes organizados, previsibilidade, e isso, por consequência, transforma você numa pessoa, num grande empreendedor. Deixa eu explicar. Existe uma variação num gene da dopamina, como eu disse, dopamina é envolvido por buscar novidade, além de fugir de perigo. Perfeito. Tem um gene tem um gene, pensa assim, a dopamina ela atua num receptor. Existem vários receptores de dopamina. Um desses receptores de dopamina chama de dopamina D4. Receptor de dopamina D4. Quem tem mais esse tipo de receptor é como se o seu cérebro tivesse um sabor de dopamina D4. Tem pessoas que não têm tanto esse sabor de dopamina D4. Se você tem mais esse receptor de dopamina D4, você é uma pessoa muito mais propensa a buscar a novidade. Muito. Por conta dos receptores. Mas olha só que interessante. O que é novidade? Cara, pode ser droga, pode ser comportamento de risco, pode ser um livro, pode ser gastronomia, pode ser viajar. Viajar para vários lugares é uma novidade. Você busca novidade na viagem. Então, você tem o gene que predispõe você a buscar mais novidade. Mas o que vai determinar se essa novidade vai ser um comportamento autodestrutivo usando droga ou um leitor ávido que devora vários livros diferentes porque encontra novidade nos livros? O ambiente. O ambiente que você cresceu, o ambiente que te estimulou, etc. Então não existe gene que determina o comportamento ou alguma coisa assim. Existe na realidade um ambiente que modela o seu comportamento para que aquilo continue acontecendo. E assim, cara, isso é uma coisa que eu tenho estudado cada vez mais. Eu sempre soube a neurobiologia por trás disso, mas agora eu estou estudando a parte out of the skin, tipo, o que acontece fora do cérebro que faz o cérebro agir dessa forma. O que mais eu tenho visto hoje é assim, você é a média das pessoas que você convive, cara. Isso se reafirma, né? Cara, cada vez mais. E assim, eu descobri isso antes de descobrir, porque
Um psicólogo, ele normalmente faz qual caminho? Ele estuda lá na graduação psicologia, por exemplo, psicologia comportamental, psicologia cognitiva comportamental, aprende uma série de autores, uma série de termos, e depois ele vai na neurociência ver como que isso funciona no cérebro. Eu estou fazendo o caminho inverso. Eu aprendi o que funciona no cérebro e agora estou aprendendo outros tipos de aplicabilidade prática de comportamento. E a batata, cara, em qualquer nível que você vai olhar de perto, os estudos miram para essa parte. Você é a média das pessoas que você convive. Não existe. Não tem como não ser. Você pode, aí você vai falar assim, pô, mas o meu pai era um cara que bebia álcool, que não teve escolaridade e que era agressivo. Então eu vou ser assim também. Não. Se você viver num ambiente que não é assim, você não vai ser assim. Você, por exemplo, talvez você seja um cara mais impulsivo, porque ele bebe álcool. Então talvez você tenha um gene que aumenta a sua impulsividade. Mas não existe um gene que faz você beber álcool. Perfeito. Existe um gene que aumenta a sua impulsividade. Se você é um cara mais impulsivo num ambiente que se usa álcool, pode ser que você direcione a sua impulsividade para o álcool. Perfeito. Mas você pode direcionar a sua impulsividade para outra coisa. Para estudar, físico, trabalhar, para o exercício, para o esporte, para qualquer outra coisa. Então, o gene não é para. O que modela isso é o comportamento. E existem vários níveis de seleção comportamental. Um deles é o ambiente de pessoas que a gente vive em volta. As pessoas que falam com a gente, as pessoas que reforçam ou que punem determinados comportamentos que a gente tem. Então, cara, quer fazer uma pessoa ser altamente produtiva e uma pessoa de alta performance, joga ela desde pequenininha no meio de uma galera de alta performance, que aquilo vai ser natural para ela. Se você cresce no meio, às vezes eu atendo uns pacientes que têm filho pequeno, e eu, por curiosidade, assim, meio que pergunto, para ver essa influência ambiental, eu fico perguntando, pessoa que faz dieta, exercício, atletas. Não, meu filho também, toda manhã ele come uma maçã, ovos e tal. E às vezes você atende outro tipo de pessoas que têm sobrepeso, sedentarismo, um ambiente totalmente diferente. Eu, como é que é seu filho? Ele odeia fruta, não come fruta, nem não sei mais o que fazer com ele não come fruta. Mas claro, os pais não comem fruta, a criança nunca viu. Criança aprende por imitar. Um dos primeiros mecanismos de aprendizado que a gente tem é imitar. Você vê a pessoa fazendo aquilo, você faz igual. Coloca uma criança no lado de um adulto e pede para o adulto quebrar um coco numa pedra, a criança vai começar a bater o coco também. Ela nem sabe o que significa aquilo, mas ela está imitando. Então, eu fico surpreso de eventualmente os pais achar da onde que a criança ia tirar o estímulo para comer uma fruta se ela não vê no ambiente ninguém